Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, 26 de julho, começando aqui, né, dia de jogo do Fogão. Vamos falar aí da expectativa para essa partida contra o Corinthians, né? Corinthians em crise, né? Crise política, enfim, confrontos aí da torcida contra a diretoria, contra os próprios jogadores, né? Crise da relação Memphis Depay com a torcida corintiana, mas isso é problema deles, né? Temos que cuidar do nosso, fazer a nossa parte. Vamos começar falando da situação do Taremi, né? Comentei aqui ontem, o atacante iraniano recebeu proposta do Botafogo, uma proposta até 2027 para vir jogar no Glorioso, mas a situação não é fácil. Primeiro, por conta do salário dele, né? Os vencimentos do Taremi, que são padrão A da Europa, né? E também a questão de que ele pretende seguir jogando no velho continente, tem propostas da própria Premier League, enfim. Então a tendência é que ele saia da Inter de Milão, né, onde não foi tão bem assim, né, teve uma passagem discreta, né, virou quinta opção, falei disso aqui ontem, mas é provável que ele acabe indo para algum clube aí da Premier League, né, uma tendência de momento. Não é impossível, o Botafogo ainda tem esperanças, mas, né, com cautela. Quem tem uma situação parecida, né, é o Antony, né, o brasileiro, todo mundo lembra, formado no São Paulo e que pertence ao Manchester United e fez recentemente, né, uma temporada muito boa no Betis, né, lá da Espanha. O Botafogo também fez contato pelo jogador e o jogador também não quer voltar para o Brasil agora, né? Diz que se sente honrado, agradeceu esse interesse do Botafogo, mas pretende seguir também jogando na Europa. O Antony, que seria aí justamente o que o Botafogo vem buscando, né? Uma opção para a ponta direita, né? Por enquanto, né, se o Botafogo não conseguir contratar ninguém, o Botafogo vai insistir com o Matheus Martins jogando pela direita, né? É uma das opções para essa posição, né? Acreditando aí na recuperação do Matheus Martins, né? Enfim, então o Botafogo segue aí no mercado, não são operações muito fáceis, né, de se executar. Com relação ao zagueiro Dantas do Novo Horizontino, falei aqui ontem um pouco, o Novo Horizontino está no top 3 ali, brigando, né, pela liderança e, claro, ascensão para a Série A na Série B. Então, esse é o grande problema, né? O Dantas é visto como um dos pilares da equipe do interior paulista e por isso que a primeira ideia do Novo Horizontino é que o Botafogo, enfim, que a negociação caminhasse para que o Dantas viesse para o Botafogo só no final da temporada. O Botafogo, ao contrário, quer receber o Dantas imediatamente, então tem toda essa questão. Provavelmente, se o Botafogo quiser ficar com o Dantas né, e adquiri-lo imediatamente e que ele já venha para o Rio de Janeiro, o Botafogo vai ter que aumentar a proposta ou então pagar à vista, ali cash, né, para o Novo Horizontino, para eles terem a possibilidade de repor essa perda, né? O Dantas realmente é um jogador considerado fundamental nessa boa campanha que o Novo Horizontino faz, né, na Série B. Então é isso, galera. O Botafogo segue aí firme no mercado. Vamos falar das novidades de ontem, né? O Botafogo lançou a camisa preta, né? Eu sempre curto muito a camisa preta, desde 93, ali por ali, 94, né? Quando ela surge no Botafogo. Inclusive ontem ficou rodando a internet uma foto do Eduardo, né? Vulgo Eduardo Cachaça, né? Com a camisa preta ali da Hummel, né? Que teria sido a inspiração desse modelo atual da Reebok, né? A Reebok que tem feito essa campanha esse ano, Aura 90, né? Resgatando ali as camisas, o visual das camisas dos anos 90. Muitas eram muito legais, outras, gosto já um pouco duvidoso, né? Especialmente a dos goleiros, né? Que eram super coloridas. Inclusive, esse estilo camisa colorida de goleiro meio que voltou também nessa coleção do Botafogo com a camisa do John, né? Enfim. E ontem foi lançada a camisa com os tons roxos, né? A original do John, né, que ele vinha usando, é a que mistura ali verde com azul, né? Lembrando a camisa do Wagner, né? E agora foi lançada uma com os tons de roxo, bem bonita,
né? E a camisa preta, comenta aí embaixo, o que vocês acharam? Eu curti, achei maneira a camisa, ela tem a gola e as mangas brancas, né? Com detalhes em branco, e a gola estilo polo, né? Que eu acho que em geral fica bem maneira assim mesmo, camisa discretona assim. Eu sou mais favorável a essas camisas que dá para usar, né, em várias situações, não só indo ao estádio. E se reparar bem também, ela tem listras, né? Tem listras ali na vertical, mas aí tem que olhar de pertinho, né? Aquele jeitão meio acetinado, né, que era muito comum dos anos 90 na camisa. Uma dica interessante, galera. Eu vi o Rodrigo Mancha, né, que todo mundo conhece, dando essa dica e achei bem interessante. Muita gente se incomoda, e essa coleção desse ano tem, que você quando compra a camisa na loja, seja em General Severiano, seja no Barra Shopping ou no Nova América, né, a camisa obrigatoriamente vem com o patrocinador, né, que é uma Bet, patrocinador master do Botafogo. E a galera não curte, primeiro porque fica aquele patrocínio, e segundo porque é Bet, enfim. Então o Mancha deu a dica seguinte, que na loja da Reebok você consegue comprar a preta, ainda não, né, porque acabou de ser lançada, mas por exemplo a camisa listrada, né, o uniforme número 1 do Botafogo, você consegue adquiri-lo sem o VBET ali, né, falando aí claramente o patrocínio do Botafogo. Então pra galera que curte aí, tem as duas vertentes, né. Eu recentemente comprei aquela camisa branca do ano passado, toda com um Centrum, com parimatch, enfim, todas as coisas possíveis, mas no geral, e é muito maneira, né, porque é aquela camisa exatamente como os jogadores utilizaram, mas no geral eu prefiro ela mais discretona. A preta do ano passado, por exemplo, eu tenho ela toda limpa, só tem atrás número e nome, né, que foi do Alex Telles. Então agora eu tenho camisa do Alex Telles, essa branca é Luiz Henrique, número 7, os jogadores que fizeram gol, falta só o do Jacaré, né, Júnior Santos, mas homenagem aos jogadores que fizeram gol na final da Liberta, beleza? Galera, vamos falar, antes de falar do jogo de hoje, eu sei que vocês estão ansiosos, do jogo de terça-feira, né? Terça-feira tem Botafogo e Bragantino no Newton Santos. A arbitragem vai ficar do Fake Nery, você já sabe, né? Quando eu falo assim, do Daronco, Anderson Daronco apitando. O Daronco, ano passado, ele apitou, se não me engano, 5 jogos do Botafogo. Em todos o Botafogo venceu. Esse ano ele apitou o jogo lá de Brasília, recente, que o Botafogo venceu o Vasco, mas também apitou a nossa derrota para o próprio Bragantino em Bragança Paulista. Estão lembrados desse jogo? Um golzinho ali logo no início, né, que o Bragantino fez. Enfim, então o Daronco vai apitar a partida. O VAR dessa partida, que é o Daniel Bins, é um cara mais polêmico, tá? Vou lembrar aqui de 2 momentos que foi polêmico o VAR dele. Não estou dizendo, né, que isso vai acontecer, tomara que não, né? Mas enfim, o Daniel Bins, ele era VAR no jogo lá da Bahia, em que ele recomendou a expulsão do Gregory, né, na Copa do Brasil, todo mundo lembra, foi mais um raspão ali da mão do Gregory que qualquer outra coisa. Gregory acabou expulso, um jogo que o Botafogo estava muito bem na partida, o Botafogo acabou perdendo. E também ele era VAR naquele Botafogo-Cuiabá, há 2 anos atrás, o gol do Pita, né? Que o Pita se defende assim da bola vinha na barriga dele, bate na mão e mandou seguir e não anulou o gol, né? Considerou o lance normal. Então, cara que a torcida fica meio receosa, mas tomara que esses erros aí tenham ficado no passado e que não atrapalhe o andamento do jogo de terça, tá? Botafogo e Bragantino, jogo de ida, Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, pra gente já emendar no Brasileirão, o Corinthians vai ter para quem não lembra, né, faz tempo que teve o sorteio, vai ter um confronto caseiro, né, e de grande, enorme rivalidade contra o Palmeiras na quarta-feira. Então, pelo que o Dorival fez no treino de ontem lá no Parque São Jorge, se espera um Corinthians com algumas modificações, tá? Em bom português, o Corinthians deve poupar alguns jogadores, até porque também tem esse estresse aí da torcida, então o próprio Memphis Depay talvez seja poupado, né? O Mateuzinho, enfim, alguns jogadores serão poupados, além dos desfalques, né? O Martínez e também o Rodrigo Garro, né? Então é um Corinthians aí mexido. Você pega a escalação do Corinthians, realmente não tem nomes muito famosos. Tem o Thales Magno na frente e o Yuri Alberto, que se contundiu um tempo atrás,
deve começar no banco, tá? Deve voltar a ser relacionado e provavelmente entre durante a partida, né? Ele que vinha numa fase boa, inclusive retornando aí para o Corinthians. Vamos falar de Botafogo, né? Gente, cerca de 20 mil ingressos já foram garantidos, né? Acho que a torcida pode chegar junto, muita gente se animar, já que é um sabadão hoje, né? Sabadão de sol aqui no Rio de Janeiro. O jogo também num ótimo horário, dessa vez a gente não pode reclamar, 18h30. Então tomara que a gente consiga ter um público aí de pelo menos 25 mil torcedores, né? O Botafogo já liberou a Oeste Superior A, né? E, enfim, não conseguiu ainda lotar nenhum setor, mas de qualquer forma, um público ainda aquém, né, do que a gente imagina. Eu entendo, galera, eu entendo, porque a torcida ainda está um pouco, eu vejo por esse lado, aquela ressaca pós-mundial, né, até a gente reaquecer com o Brasileirão e tudo mais. Agora, ótimos motivos para apoiar o time. Botafogo, 25 pontos, quinto lugar, 2 jogos a menos que o líder Cruzeiro, há 3 partidas, né, sem tomar gols, desde que assumiu o W de Ancelotti. Bom, teve o primeiro jogo que ainda era o caçapa oficialmente, né, mas e o Botafogo precisa voltar a vencer dentro de casa. Recentemente a gente teve um empate em 0-0 com o Vitória, né? Então tem vários componentes. Hoje provavelmente começa no banco, obviamente, mas pode entrar em campo o Jordan Barreira, né? Já o Danilo, que ontem foi apresentado, inclusive foi quem vestiu a camisa preta pela primeira vez ali, apresentou para a imprensa, para nós torcedores, a camisa preta. Ele não deve jogar hoje, tá? Ele já apareceu no bid, tudo certinho, mas o Danilo ainda está num recondicionamento físico. O Botafogo prepara ele pensando no jogo do final de agosto contra a LDU, né? Pelas oitavas da Libertadores. Então, pode ser que ele jogue antes disso, óbvio, mas assim, a data em que está tendo esse foco aí maior para o Danilo é justamente, se não me engano, 21 de agosto, mas estou falando aqui de cabeça, vocês me corrijam se estiver errado, tá? Enfim, então o Danilo ainda não deve estrear hoje, havia essa expectativa, mas já, né, sabemos que não. Desfalques para hoje: Marlon Freitas recebeu o 3º amarelo, não joga, então mais um jogo que o Newton vai atuar, né? Dessa vez Newton e Alain fazendo ali a dupla de volantes, né? Lá em Recife tinha sido justamente Marlon e Newton, né? Savarino de volta. Era a mesma situação do Alain, tinha sido poupado do jogo contra o Sport por dores musculares. E quem não deve ser relacionado é o Arthur, tá? O Arthur teve aquele probleminha na quarta-feira, sentiu um pouco de dores no peito, graças a Deus nada foi detectado, mas estava resfriado. Ontem treinou normal, só que para preservá-lo, vai ficar fora desse jogo. Então a mudança que a gente não esperava na equipe titular deve ser a entrada do Nathan Fernandes, né? Eu falei do Matheus Martins aqui, mas o Nathan também, que o Botafogo visualiza aí como um possível, um ponta direita, aí, um jogador para atuar naquele lado, tá? Há uma tendência que o Nathan comece jogando, então aquele time que todo mundo já conhece, John, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles. Alguma chance para o Cuiabano, né? Pelo que o Cuiabano tem feito aí, tem entrado bem. A dupla de volantes Newton e Alain, e Nathan Fernandes, Savarino e Arthur Cabral, tá? Essa aí deve ser, e Montoro, né? Esqueci do Montoro. Meu Deus, como esquecer do garoto Montoro? Aliás, eu vi uma publicação interessante, umas fotos do Montoro há 3 anos atrás apenas, galera. Ele já estava lá no Vélez e ele atuou num jogo de Libertadores como Gandula, né? Como Gandula. Aliás, momento cultural, um parêntese, né? A palavra Gandula surgiu lá na Argentina, vocês sabiam disso? Um jogador chamado Gandula era o cara que ia sempre buscar a bola, né? O sobrenome dele, Gandula, e aí ficou a palavra Gandula. Momento cultural do canal Botafogo Digital. Então o Montoro ali novinho, se ele já tem cara de garoto com 18, vocês imaginem com 15 anos ali, super novinho, atuando de Gandula lá no campo do Vélez Sarsfield. E aí justamente a publicação, que eu esqueci quem foi, mas senão eu daria o crédito aqui, falando, né, olha como o mundo gira rápido, né, muda muito rápido. Hoje o Montoro é titular da equipe campeã da Libertadores, né, em 3 aninhos só, dessa foto ali dele como Gandula, certamente já atuava na base do Vélez, né. Cachorrada hoje tá demais, eu acho que
prevendo vitória do Fogão. Tomara, o Botafogo tem tudo hoje, tem uma equipe bem superior à do Corinthians, mas claro, tem que jogar o jogo, tem que mostrar, enfim, ter uma boa atuação para vencer a equipe do Dorival Júnior, beleza? Acho que eu falei de tudo, hoje não fiz roteiro aqui, foi tudo, né, na base do improviso, mas é isso. Vejo vocês então, 18h30. Quem não for ao jogo, só existe uma opção de transmissão, nessa loucura que virou as transmissões, Amazon Prime com Galvão Bueno, polêmicas à parte, Galvão Bueno vai narrar a partida. Ontem estava vendo um trecho de um podcast em que Ricardo Rogério de Brito foi, para os mais antigos, né, alemão, jogou as Copas de 86 e 90, o alemão falando, né, que uma das mágoas que ele tinha na carreira era com o Galvão Bueno, né, deu uma esculachada no Galvão, porque aquele lance do gol do Canidia em 90, né, que elimina o Brasil, a jogada que nasce com o Diego Maradona, que era parça, né, do alemão, junto com o Careca também, no Napoli, e aí que o alemão teria amolecido, deixado o Maradona passar. Realmente um comentário infeliz do Galvão Bueno. O alemão, nesse podcast, trouxe isso, né? Pô, passei 30 anos da minha vida tendo que explicar aquele lance, né? Como se ele fosse dar mole, facilitar, né? Justamente, imagina um Brasil e Argentina com toda a rivalidade, por mais que existisse uma amizade, o alemão sempre foi um jogador muito sério, né? Dentro e fora de campo. E aí ele revelou essa mágoa. Mas enfim, né? Galvão Bueno narrará pela Amazon Prime Botafogo e Corinthians, 18h30, a única opção de ver o jogo para quem não for no Newton, beleza? Tamo junto, aquele abraço, deixa seu like, acione o sininho, se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreve e divulga o canal para mais botafoguenses, pra gente bater logo essa meta aí dos 10 mil, valeu? Tamo junto, fogão pra cima sempre, vamos ganhar.